E nós vamos começar o programa desta noite com o coach espiritualista William Sanches, que vai falar conosco sobre uma característica muito peculiar do ser humano. Você se coloca como vítima ou como protagonista da sua história? É agora mais uma edição inédita do nosso Tribuna Independente, feito assim, ó, de coração, especialmente para você. Meu irmão, só alegria. William Sanches para mulheres. Agora hoje não é para mulheres, né? É um grande sucesso do YouTube, graças a Deus, que bacana, né? Elas merecem, né? Elas as mulheres. merecem. William Sanches para mulheres. William, olha, o tema dessa noite é um tema assim que foi pensado com muito carinho. Sim. Porque eu vejo que muitas das pessoas hoje têm se vitimizado. Não é verdade? As pessoas se colocam na posição sempre de vítimas. Por que isso acontece? Olha, nós temos duas maneiras de olhar, né? Educar o nosso olhar. Será que nós educamos o nosso olhar também percebendo como os nossos pais se colocavam diante das situações? Tem algumas perguntinhas terapêuticas que são super fáceis para a gente fazer para nós mesmos, né? Pensando assim, espera um pouco. Como que os meus pais se comportavam diante de um desemprego, diante de uma falta de dinheiro, diante de um problema financeiro ali, ou da falta de um fim de um relacionamento? Como eles se comportavam? E como nós nos comportamos hoje? São perguntas terapêuticas para a gente olhar para a gente, olhar para o olhar. Já que o ser humano é o único animal que pensa sobre o próprio pensamento, né? Então, quer dizer, nós estamos olhando para o nosso próprio olhar. Então, nós estamos olhando para nós e dizendo assim, puxa, como é que eu estou me comportando diante das situações? Todo mundo tem diversidades na vida, já passamos por várias situações, você que está aí mesmo acompanhando agora a gente, eu tenho certeza que você já passou por muitas coisas, seja em relacionamento, emprego, decepções, expectativas que criamos e não conseguimos cumprir. E muitas vezes a gente olha para o nosso ano e fala assim, meu Deus, mais um ano difícil se passou e o que eu faço agora? Né? Eu vou olhar para frente ou eu vou ficar me vitimizando? Duas escolhas. Eu posso olhar como protagonista na minha vida, eu estou na direção da minha vida, construindo minha própria realidade, ou eu estou olhando para a minha vida como vítima, como um sofredor e como um coitadinho. Hoje é uma noite de avaliação sobre olhar para a nossa postura diante das situações. Nós vivenciamos situações e você pode até ver, às vezes, dentro da própria família. Tem irmãos que dizem assim, ai, meu pai me batia tanto quando eu era criança, meu pai judiava tanto da gente, o mesmo irmão, na mesma família, né? Um contando, meu pai batia muito, judiava da gente, trancava a gente no quarto. Um outro irmão olha rindo e falava assim, nossa, eu pulava a janela, eu ia para a festa. O mesmo irmão, com o mesmo pai, conta as mesmas situações de uma maneira diferente. Então, são jeitos de olhar para as mesmas coisas. O que nós não reparamos muitas vezes é que a nossa postura, o nosso jeito de olhar diante das situações da vida fazem com que o nosso cérebro seja positivo, ou seja, nós podemos ser uma positiva pessoa na direção, claro, daquilo que nós queremos construir, daquilo que nós já estamos construindo para a nossa vida. Agora, olhar como vítima faz com que as suas situações fiquem bem mais difíceis. Hoje é um dia mesmo que eu atendi ao longo do dia todo no consultório. E aí eu conversava isso com algumas pessoas. Por exemplo, no fim de um relacionamento, muitas vezes as pessoas se colocam como vítimas, então eu estou sofrendo, manda foto chorando pro ex, sabe? Para mostrar pro outro que eu estou sofrendo. Então ali, algumas situações que já vai mostrando que eu sou vítima. Você já viu relacionamento, aqueles que é um furacão? Relacionamento furacão é aquele que vai girando e jogando tudo dentro, né? Envolve todo mundo. Envolve sogra, envolve irmãos e vai jogando todo mundo para dentro do problema do relacionamento. Então, normalmente, no fim de um término desse relacionamento, quando a pessoa se coloca como vítima ali, ela acaba envolvendo todo mundo para mostrar para os outros que ela está sofrendo. Só que o subconsciente dela está dizendo assim dentro dela, eu estou sofrendo muito e eu não vivo sem você. Ela quer que o outro perceba que o sofrimento vai fazer com que a outra pessoa volte. Só que ninguém segura ninguém sendo vítima dentro de um relacionamento. A postura de vítima estraga a tua vida no relacionamento, porque se alguém ficar com você por pena é horrível, a pessoa não vai te respeitar, não vai te amar, porque você não se enxergou ali dentro. Isso é uma parte do relacionamento. Dentro de uma empresa, a pessoa que sempre está sofrendo. Nossa, a empresa aqui não valoriza ninguém. Entrou uma pessoa nova na empresa, ela entra com aquele gás, né? Aquela vontade, conta para tia, conta para todo mundo, foi contratado nessa empresa nova. Quando ele chega lá na empresa para trabalhar, no primeiro cafezinho do corredor, ele sempre encontra um, essa alegria sua não vai durar muito não, porque aqui é assim, eles não valorizam a gente.
Então você vai encontrando vítimas em todos os lugares onde você está. Cabe a tua postura e o teu olhar diante dessas situações. Olha, a gente tem ouvido, né, durante todo esse ano, por conta, inclusive, das operações todas políticas, As jurídicas, as mudanças, que o país está numa crise tremenda, né? A gente verifica isso também e atesta muitas vezes. Esse foi um motivo muito grande que mudou a postura das pessoas para serem esta postura de vitimizadas? Às vezes a gente quer justificar a situação, mas eu vejo que quem é vítima é mesmo tendo tudo. Vamos fazer um outro nome para os olhares. Tem 2 olhares, o do perdedor e do ganhador. O perdedor, ele entra em casa, ele olha só as coisas que ele não tem. Então ele olha, ó, tá faltando aquela cadeira aqui, não tenho, olha, eu comprei o sofá, mas está faltando a cortina. O perdedor, ele olha para as pessoas, ele só vê defeito. Ele não consegue olhar a qualidade das pessoas, o quanto ela pode aprender com aquilo. Ela fica olhando o que está ruim. É o olhar, é a educação do olhar. Então, a vítima, mesmo não tendo nada, ela vai arrumar alguma coisa para falar. Ela está numa festa, está todo mundo se divertindo, está todo mundo comendo, está todo mundo dançando, mas ela vai falar da roupa do outro, vai dar música que não está legal, é o olhar dela. O outro olhar, que é o olhar do ganhador, ele entra em casa e ele vê o que já tem. Quando você abriu o programa, você falou da gratidão, é o olhar do ganhador. Quem trabalha a gratidão tem o olhar do ganhador, porque ele olha, ele entra em casa e fala, que bom, já comprei o sofá. Daqui a pouco eu compro a cortina. Ele olha o ganho, ele não vê o que não tem, ele olha o que ele já tem. Então, mesmo diante de todos os desafios que o nosso país está vivendo, mesmo aquele que tem o olhar de protagonista, ele vai para frente. Então, ele vê na dificuldade uma oportunidade, ele ressignifica. O cérebro dele consegue trazer um significado para uma situação difícil que ele esteja vivendo. Dentro do coaching, a gente não usa a palavra difícil, que nós acreditamos que não existe o difícil dentro do processo do coaching. Existe algo desafiador. Quando você fala desafiador, é um obstáculo que eu vou passar, que eu vou pular, que eu vou vencer. Então, por mais que o seu ano tenha sido um ano desafiador, você vai construir daqui para frente. Nós podemos modelar. O que é modelar? Modelar não é copiar. Modelar é olhar para aquela pessoa que dá certo, que é positiva, que faz sucesso, que é bem-sucedida. Eu não vou copiar ela, eu vou modelar. Eu vou ver o que ela faz que dá certo, eu vou ver a maneira que ela pensa que funciona. Então, eu modelei. Então, eu olho para o Fábio e vou modelar você como um apresentador. Então, eu olho as suas qualidades, o seu jeito. Então, eu não estou copiando, eu estou modelando, estou aprendendo com você. Para modelar, eu posso também olhar toda a sua trajetória que fez você vir até aqui. Sua experiência de rádio, sua comunicação, sua força de vontade, aquilo que você estudou, eu estou modelando. Então, hoje o nosso convite é modelar os protagonistas. Diante das situações boas que essas pessoas estão vivendo, como que elas pensam? Como que uma pessoa que terminou um relacionamento e conseguiu superar aquele momento do luto rápido, posso modelar o jeito dela pensar. Não significa que ela não sofra, mas ela não fica vitimizando aquele sofrimento. Como eu estou sofrendo, então está doendo, mas ela vitimiza ainda mais. Tem gente contando coisas ainda de 30 anos, como se tivesse acontecido semana passada. É verdade. A pessoa vem te contar uma coisa e você fala assim, nossa, quando te aconteceu isso? Ah, quando eu casei, lá 30 anos atrás. Meu Deus do céu, mas tanto... Tempo. Ela conta tanto que... Olha, eu vou te explicar agora de uma maneira neurológica. Você conta tantas vezes e com tanta verdade que o seu cérebro é como se aquela dor tivesse acontecido agora. Ele registra e você tem a descarga emocional daquilo. Então, isso vai fazendo mal para você. Vamos modelar um grande professor e mestre? Jesus, ele era vítima ou protagonista? Como Jesus se comporta diante das situações? Como Jesus é o maior modelo, guia para nós, cristãos. Então, quando nós olhamos para ele, diante de qualquer situação desafiadora para nós, como Jesus se comportaria ali? Nós podemos fazer essa pergunta. Como Jesus responderia? E olha, vamos ver se você pode ter essa resposta ou não. Bom, é o seguinte, nós vamos dar um recadinho e daqui a pouquinho a gente continua com esse bate-papo. Bom, a gente quer que você participe dessa conversa com a gente. 11 95033 6870, coloca pra gente aqui, Tiago, para as pessoas participarem também, interagirem conosco neste nosso programa. Olha, tem uma pergunta aqui da Rita, de São Roque, São Paulo. Ela fala assim, boa noite, Fábio e William. Sempre eu fui uma ótima funcionária na empresa em que eu trabalho, viu, William?
cumpria bem a minha parte, ainda ajudava os outros, me dava bem com todo mundo. Mesmo assim, o meu chefe promoveu uma colega que entrou depois de mim e não era tão qualificada como eu. Eu acho que ela foi promovida porque foi indicada por um amigo do meu chefe. Eu não fui a vítima nesse caso, não vejo como reverter a situação. Olha aí uma situação de Jeito vítima. de olhar, né? Jeito de Escolhas. olhar. Então, eu não fui vítima nesse caso, é o seu olhar. Veja que ela vai encontrando justificativas. Ela foi indicada do amigo do Já chefe. teve, E ela também faz uma avaliação. Ela subjuga a colega dizendo assim, ela não é tão qualificada. Ué, como que é? O que é não ser qualificada? Ao olhar do chefe, muitas vezes aquela pessoa, ela se encaixa naquela função. Isso acontece muito nas empresas. Às vezes as pessoas estão trabalhando anos, chega uma que está 2, 3 meses e ela é promovida. Aquela pessoa que entrou, ela está com gás total. O outro, muitas vezes, está acomodado. Entendi. Está numa zona de conforto ali dentro, né? Aquela outra pessoa, o que ela faz de diferente? De novo, o que o outro fez de diferente? Nós encontramos muitas desculpas para o nosso cérebro, tá? Principalmente quando alguma coisa foge àquilo que a gente pensou que iria acontecer, ou seja, as expectativas. Então, como diz aquele ditado, o macaco, quando não consegue comer a banana, fala que ela estava podre, né? Então, ele vai dar uma desculpa qualquer ali para não ter aquilo. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Pega uma frase que eu uso para a minha vida. Minha vida, eu uso uma frase que eu acho linda. Algumas coisas não são perdas, são livramentos. De repente, lá na frente, você vai perceber que outras oportunidades vão se abrir para você. Não que você não precisa se esforçar, nem continuar gostando da sua empresa. Dê o seu melhor onde você está. Dando o seu melhor onde você está, vai acontecer coisas muito melhores para você. Floresça onde Deus te plantou. Quando a gente floresce onde Deus nos planta, e a gente dá o nosso melhor no momento onde nós estamos, em qualquer lugar onde nós estamos, a oportunidade chega para a gente. De repente, essa oportunidade, viu, Rita, não chegou para você, que é porque não era para que você esteja naquele momento ali fazendo aquela função. Porque, de repente, você precisa se qualificar para uma outra função ainda maior que está para vir. Muitas vezes a gente não consegue enxergar. A gente só vê a ilha se a gente sai da ilha, como diz José Saramago. Se eu estiver em cima da ilha, eu não enxergo. Faço um convite para você. Sai um pouco dessa cena, dessa bagunça toda que está na sua cabeça, que está uma bagunça na sua cabeça agora, olhando a amiga, às vezes tem outro, porque a gente vai lá, de novo a história do café, vai lá no corredorzinho, você vê, foi promovida. Aí o outro vem e fala, mas ela era amiga do chefe, ela é puxa-saco, aí não sei o quê. E você vai pegando o olhar dos outros. Sai da ilha um pouco, olha um pouco de fora, se dê um tempo e mais que isso, se qualifique para ter um cargo ainda melhor que esse. Pode ter coisas muito melhores Esse aguardando, age né? o protagonista, age assim. Verdade. Olha, a Cida do Rio de Janeiro está nos acompanhando e diz assim, Fabio, fala para o William o seguinte, meu filho tem 17 anos e desde muito pequeno ele reclama em casa de perseguições na escola e também na internet. Diz que as pessoas judiam muito dele, ele acha que todo mundo está contra ele. Ele está com este sentimento de ser vitimizado, como vocês estão falando? Só é judiado aquele que é judiável. Opa! Como é que é essa história? Se você for um terreno fértil para ser judiado, é porque você é judiável. Ou seja, não é que você vai brigar com as outras pessoas, mas as pessoas enxergam um terreno fértil para que elas construam aquilo. Ou seja, vou dar um exemplo da escola. Eu dei aula há muitos anos de escola e às vezes a gente vê aquele que é mais tímido, mais quietinho, é aquele que as pessoas vão lá e querem judiar dele, né? Tá. Mas nós podemos olhar o que está atrás do de trás, lá atrás desse comportamento do seu filho. Eu não quero entrar nem nessa questão do bullying, mas eu quero entrar nesse comportamento da vítima. Você tem um olhar sobre seu filho e seu filho tem uma fala com a mãe, que de repente é diferente da fala lá fora, diferente da fala na escola, diferente da fala com os colegas. Então, observar o comportamento dele com as outras pessoas. Por quê? Possivelmente ele esteja reclamando muito para você porque ele quer alguma coisa. Uma atenção, um olhar, um carinho. Eu atendi no meu consultório uma senhora que ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse assim, William, a minha mãe nunca me dava carinho, nunca. Quando ela estava assistindo novela, eu encostava perto dela e falava assim, mãe, minhas costas estão coçando, coça aqui minhas costas. E ela me contava que era o único momento que ela tinha o toque da mãe. Olha só que coisa, né? E a mãe coçava e falava, tô assistindo novela. Mas ela vinha, mãe, coça aqui minhas costas. Era o único momento que ela tinha o toque da mãe. Você, como mãe, olha um pouco para você e veja o que o seu filho está querendo dizer com outras palavras.
Se você já percebeu esse olhar dele, esse comportamento mais de vítima, de perseguição, olhe um pouco para ele, o que ele quer dizer. Porque muito mais do que as palavras, é o contexto que está à volta. A gente não fala só com palavras, a gente fala com atitudes, com jeito de se comportar, com jeito de ser. E, de novo, eu só sou judiado se eu sou judiável. Algumas pessoas se permitem ser judiadas para ser a vítima. Aí meu pai batia em mim, minha mãe batia em mim, na escola batiam em mim, meus colegas batiam em mim, todo mundo judia de mim. Porque ela quer olhar para ela assim, puxa, você é o coitado da história, né? Você tem razão, você é judiado. Coitado, né? Tadinho. É um jeito de fazer carinho, mas um jeito muito ruim de fazer carinho, a gente não precisa dele. Bom, a gente vai continuar com essa conversa, tá boa demais, mas eu tenho um recadinho para você, olha só. Muito bem, você continua participando do nosso Tribuna dessa noite, 11 95033 6870, é o WhatsApp que está aqui na minha mão para você participar, sempre a interatividade em primeiro lugar para você, e também você pode participar com a gente através das redes sociais, viu? Olha, se quiser no Instagram, coloca pra gente, Thiago, @FabinhoTV, @FabinhoTV. Se quiser no Facebook, Fábio Papinelli TV. E se perdeu ou quer rever alguma das nossas entrevistas, na íntegra, redevida.com.br/tribuna. William, ó, chegou uma pergunta aqui de Carapicuíba, São Paulo. Um beijo para vocês de Carapicuíba. Ele diz assim, olha, aliás, é a Norma, ela fala assim, ouvindo vocês falarem sobre vítimas e protagonistas, eu lembro muito da minha mãe, sabe? Ela passou a vida reclamando de tudo. Trabalhei muito e hoje consigo dar a ela o melhor. Mesmo assim, ela continua reclamando. Encontra problema até onde não tem, William. Eu fico pensando, ela é uma vítima crônica? Gostei dessa expressão, vítima crônica. Tá. Eu estou sempre sofrendo, né? Estou sempre lá. Lembra daquele desenho que tinha aquele que falava, ó vida, ó céus? Eu lembrei disso. É o Lipe e o outro eu esqueci o nome, né? Também. Era o leãozinho e a raposinha que reclamava de tudo, ó vida, ó céus. E às vezes um olha, mas eu não estou vendo isso. Não, tá ali. Não, mas eu não vi nada dessa situação. São, de novo, jeitos de ver as coisas. Por mais que você dê as coisas para sua mãe, ela vai sempre olhar o que está faltando. Você sabe que tem pessoas que geram doenças, geram dores para sofrer. Então está sempre reclamando. Você já viu aquelas pessoas que se encontram? De repente é o encontro das vítimas crônicas, né? Eu tomo esse remédio, eu estou sofrendo, me dói a perna, eu não durmo de noite. O outro fala, não, e eu que acordo a noite inteira então? E vão reclamando de tudo, vai né? Só nisso. Fuja dessa energia negativa. Você sabe que nós somos muito parecidos com as pessoas que a gente convive. Então, se você convive com pessoas que reclamam muito, você não percebe, mas daqui a pouco você está reclamando demais. Chega reclamando do trânsito, chega reclamando de cansaço, chega reclamando de dor nos pés, chega reclamando da falta de dinheiro. Liga a televisão, no jornal e fica o quê? Esse país nada vai para frente, assim não dá mesmo para sobreviver. Chega de manhã no trabalho, os outros também estão reclamando. Então, nós podemos olhar. Santo Agostinho tem uma frase que cabe perfeito no olhar de vítima e no olhar de protagonista. Santo Agostinho, uma frase não, um texto que ele conta, que ele diz assim, 2 homens estavam presos e olharam através das grades da prisão. Um viu a lama, o outro viu as estrelas. Você sabe que você está falando isso, eu estou aqui lembrando de algo que eu li. Eu não me lembro agora onde é que foi, mas foi uma matéria muito interessante em que dizia que as pessoas, o cérebro nosso, reconhece quem é rico através do sorriso. Aí eu fiquei pensando, como que pode, né, o cérebro da gente identificar quem é rico, né, através do sorriso? Faz a percepção, faz a leitura, né? Exatamente, quer dizer, a leitura da expressão da pessoa. Quer dizer, na verdade, as pessoas ricas, não só aquelas que têm mais posses, mas aquelas que são felizes, não é, William? Nós podemos mudar a palavra rico por prósperas. Prósperas. As pessoas prósperas, porque às vezes a gente fala rico, a gente acha que é só dinheiro, né? É dinheiro, né? E o próspero é aquele que é próspero em várias áreas da vida dele. Porque nós podemos conhecer pessoas que são extremamente ricas materialmente, mas entra em casa e está extremamente infeliz num relacionamento. Ou seja, ela não é abundante. Quando Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10, ele diz, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Quando ele fala de abundância, ele fala assim, em todos os sentidos, na saúde, no relacionamento e também no dinheiro. Então, assim,
O protagonista é aquele que está construindo. Quando nós olhamos para uma pessoa que é protagonista, nós reconhecemos que ela é próspera, que ela é abundante, porque ela está sorrindo, mas não com a boca, com os olhos, que são as janelas da alma. E aí, nas janelas da alma, a gente consegue fazer a leitura exatamente de como a pessoa pensa, de como ela é, de como ela vibra. E eu posso dizer uma coisa para você, quanto mais você vibra assim, mais você traz as coisas para você. Lembra que nós começamos a ter uma pequena ideia das coisas. Essas ideias se transformam em senso, ligado a sentimento. Esse sentimento vira uma convicção. Então, se eu tenho uma ideia sobre alguma coisa, eu começo a sentir aquilo vira uma convicção para mim. Nós chamamos isso de verdades absolutas. Então, se eu tenho uma verdade absoluta de que eu sofro o tempo inteiro, eu vejo sofrimento em tudo. Se eu tenho uma ideia, um senso, chego ao ponto de ter uma convicção de que eu sou uma positiva pessoa e que as coisas dão certo para mim, de que vai dar tudo certo, eu uso todos os dias no rádio a frase vai dar tudo certo, porque quanto mais você fala, o seu cérebro reconhece que vai dar certo, diante das situações. E às vezes eu me esqueço um pouquinho, quem está à minha volta fala, vai dar tudo certo. Então a gente trabalha muito essa positividade, para a gente poder trabalhar o cérebro, ter uma ideia, ter um senso e ter uma convicção de quem nós somos, na direção sempre da realidade que nós queremos construir. A maior descoberta do nosso século é descobrir a força do nosso pensamento e o quanto nós construímos a nossa realidade. Muitas vezes nós colocamos a culpa muito no externo, nos outros, no país, no governo. E você sabe que tem gente que coloca a culpa até em Deus? É, né? Deus quis assim. Pois é. Ou seja, Deus é culpado das coisas que... na época da morte, né? Fala Deus assim, quis Deus assim. quis. Não, É. Deus não quer a morte de ninguém, não é? Sofrimento de ninguém. Né? Tudo é um aprendizado. Para que aquilo está acontecendo com a gente? O que eu posso aprender com essa situação? Tá vendo só? Eu sei que você está se reconhecendo aqui. A gente já vai continuar essa conversa. Muito bem, de volta aqui com o William Sanches. E olha, o assunto tá tão gostoso que tá fervilhando aqui, inclusive eu gosto na muito internet. disso. É bom demais, né? É. Tem uma pessoa que está perguntando, aqui ela não se identificou, ela está perguntando como que ela consegue perceber que a postura dela é de vítima e como ela faz para se transformar em protagonista, William? Duas perguntas. Quando acontece alguma coisa para você, se você se pergunta por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O que é o porquê? O porquê eu estou me perguntando, eu quero que abra um espaço no céu e alguém me traga uma resposta. O porquê aquilo está me acontecendo. Naturalmente, o porquê te coloca como vítima. Vamos mudar a pergunta por quê no para quê? Quando eu pergunto em qualquer situação na minha vida, espera um pouco, para que isso está me acontecendo? Ou seja, o que eu posso aprender com isso? Você já está fazendo uma pergunta de protagonista, que é aquele que quer aprender. Ou seja, o para quê me coloca na vida como aluno. Para quê? Estou pronto para aprender. Por que eu sento no banquinho de vítima? Por que, meu Deus? Por que comigo? Por que sempre assim? Por que eu nasci nessa casa? Por que eu sou pobre? Por que eu sofro? São frases que linguisticamente você percebe que a pessoa ela é vítima. Para quê? Peraí, não. Para que isso me aconteceu, essa situação? O que eu posso aprender? O que eu posso aproveitar de oportunidade? Então, duas perguntas. Por quê? Vítima. Para quê? Protagonista. Eu estou no comando, eu estou aprendendo. Aprendi aquela situação? Bola para frente. Quando você carrega muita postura de vítima, você está com uma mochila muito pesada, carregando, sabe aqueles livros pesados que a pessoa não lê? Esse é o vítima, com o livro lá nas costas, pesado. Quando eu tiro aquele livro, eu abro aquele livro para aprender, o que é esse livro? São as situações que você está passando na vida. Eu olho, aprendi, posso descartar aquele livro, minha caminhada fica mais leve. Se eu ficar diante da vida o tempo todo, olha como eu sofro, olha a mochila pesada, olha como eu sofro, olha como eu sou coitadinho, coitadismo, vou enchendo de livros pesados. Esses livros são os aprendizados que eu não aprendi, que a vida me trouxe, mas eu não aprendi, porque eu fico me perguntando por quê. Por que não vem a resposta? Tira o livro da mochila pesada das suas costas, abre. Para quê? Peraí, o que eu posso aprender com essa situação? Aprendi, descarto o livro, a caminhada fica mais leve. Que coisa, né? A gente vai aprendendo. Já anotei aqui, ó. Por que vítima? Para que protagonista? William, obrigado pela sua presença. Foi muito bom tê-la aqui de novo, É um carinho viu? sempre. Posso Volte deixar meu sempre. site? Por favor, à vontade. Eu já estava esquecendo. Deixar o site que é o www.williamsanches.com.br, William com M de Maria, williamsanches.com.br. E lá, enquanto meu canal no YouTube tem vários vídeos falando sobre esses assuntos também. E é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer é receber você. Volte sempre, tá Muito bom? obrigado.